Vamos para o nosso segundo bloco. Vamos seguir entendendo as razões e o que você precisa fazer para ter realmente uma aprendizagem acelerada. Estamos vendo aqui as possibilidades, a necessidade de você parar de falar que o outro consegue, que você não tem o talento, que você não consegue guardar e começar a pensar de forma positiva e treinar sua mente para isso, para que você tenha realmente prazer e satisfação naquelas atividades que exijam realmente esforço. E como é que você vai fazer isso? Pensando no destino, pensando no que você deseja para conseguir esse resultado. Então, o que eu quero propor a você, para a gente avançar, eu quero falar mais das técnicas agora com você, é uma mudança de hábito, uma mudança de hábito. Só que uma mudança de hábito não é exatamente como eu falei mudança de hábito, e o rapaz falou, professor, eu conheço, é aquele filme dos anos 90, eu falei, não, esse filme tem mais de 25 anos, mudança de hábito, não é esse filme, não é mudança de hábito assim que eu estou dizendo. Mudança de hábito é você compreender que você precisa pensar diferente e agir diferente para ter resultados diferentes. Muitas vezes, gente, a própria família bota uma pressão muito grande em você. Nós vamos falar sobre esses aspectos emocionais também, porque muitas vezes você tem tudo na cabeça, você estudou muito, você sabe o que tem que fazer, você se preparou, você fez as aulas, você estudou, fez os resumos, mas na hora da prova você esquece tudo. Não porque você não reteve a informação, mas porque a pressão, os aspectos emocionais, eles acabam impactando você a ponto de você não conseguir nem se mover, nem lembrar das questões. Então, como é que a gente tem esse controle? Porque estudar, todo mundo está estudando. Acesso ao edital, todo mundo tem. As matérias, todo mundo vê. Mas, todo mundo que eu digo que deseja passar, não é? Tem gente que está lá só para fazer número. Então, a pessoa que estuda, que ela treina, ela sabe o que tem que fazer. E aí, onde é que entram os diferenciais? Os outros aspectos, a forma de treinar, o seu canal de aprendizagem, os aspectos emocionais, as suas atividades físicas, tudo isso a gente vai entender aqui cada etapa. Como eu falei, eu vou te pegar a mão, eu vou te levar pela mão para que a gente juntos aqui, que nós possamos juntos conseguir a sua aprovação. Eu quero só combinar uma coisa com você para a gente avançar. Você conseguindo a aprovação, eu quero que você me marque lá no seu Instagram, nas suas redes sociais e compartilhe comigo essa vitória, porque eu estou aqui na torcida por você e quero auxiliar você nesse projeto. Bem, então mudança de hábito é você realmente parar de reclamar e começar a pensar de forma positiva. É claro que é muito simples falar isso, mas você vai começar a trabalhar a sua cabeça dessa forma. Os seus comportamentos, eles têm a ver com os seus pensamentos. Então, se você pensar, tem que ir lá para a academia, coisa chata, tem que estudar, não aguento mais, você nem consegue reter informação. Tem estudos que mostram até, por exemplo, fazendo analogia com um atleta e academia, que eu estou fazendo aqui o tempo inteiro com você, que é um atleta do estudo, que se você for sem vontade de correr ou sem vontade para a academia, a pessoa que era para emagrecer acaba engordando. Por quê? Porque os hormônios eles começam a bloquear qualquer atividade positiva no seu corpo. Então, o que eu preciso fazer? Trazer prazer para aquilo. Então, uma mudança de hábito, que é o que eu proponho a você. E a mudança de hábito é que você entenda que não existe mágica, e sim dedicação. Que quanto mais você se dedicar e conhecer os elementos que nós vamos falar, isso aí que vai fazer diferença. Então, criar novos hábitos. Só que eu preciso fazer como exemplo lá da piscina, que eu comentei com você, eu preciso que você entenda que eu preciso mudar algumas coisas. As minhas formas de estudar, a minha forma, o horário de dormir, as atividades que eu faça, tudo isso eu vou propor aqui, fazer uma proposta de uma mudança de hábito bem completa. Então, não são coisas mágicas, são exemplos de dedicação. Eu botei o exemplo aqui da pessoa correndo, dessa moça correndo, porque muita gente fala assim, a pessoa até começa a fazer, ela começa, mas depois de uma semana ela desanima, não quer mais. Porque não aguento mais, eu estou muito cansado, não estou conseguindo fazer. Levando para a ideia do esporte, se você fosse toda quarta-feira à academia, se você só for quarta-feira à academia,
você vai achar que ir à academia deixa o corpo doído. Porque quando você vai, o ácido lático fica ali no músculo e aí você fica com aquela dor muscular. Só que se você só for quarta-feira, toda quarta-feira vai ficar doído. Mas se você começar a ir direto, frequentemente, daqui a um mês você não sente mais nada. Você vai fazer esforço, o seu corpo vai aguentar, seu corpo vai ficando mais resistente. No estudo é a mesma coisa. Eu não sei se você teve uma educação que fizesse você estudar, que você percebesse o estudo como algo que te levaria a uma coisa importante. Como eu falei, exemplo do Cafu, muita gente vê no estudo a sua salvação, a sua possibilidade de conseguir bons resultados, não só para si, mas para a sua família. Então, a sua dedicação que vai fazer diferença, você ir, você mostrar que aquilo vale a pena, você pensar naquilo como algo realmente importante, então a sua dedicação. No início vai sofrer um pouco, no início é difícil, mas depois você cria o hábito. O hábito acontece dessa maneira. Você não precisa agora, um amigo meu estuda 8 horas. Eu garanto a você, garanto, que ele não começou estudando 8 horas. Começou com meia hora, depois foi para 1 hora, depois 1h30, depois 2 horas. Ele foi se desenvolvendo até chegar aí. É que nem correr uma maratona. Você primeiro tem que correr 1 quilômetro, depois 5 quilômetros, depois 10 quilômetros, depois 21 quilômetros, depois 42 quilômetros. Aos poucos, se você quiser correr a maratona sem ter corrido 5 quilômetros, fica difícil de você conseguir o resultado. Então, não olhe para o lado, mas o fulano de tal está assim, mas o fulano... Você tem que pensar no que é bom para você. Você tem estilos diferentes, você tem história de vida diferente, você tem coisas completamente diferentes daquele outro. De repente ele teve uma situação que permitiu que ele fizesse isso, de repente os pais dele bancam ele ficar em casa, você às vezes tem que estudar e trabalhar. Tudo isso vai influenciar, claro, no seu resultado. Então, nada mágico, dedicação para que você vá mudando esse comportamento, esse hábito, você vai mudando, vai alterando isso aos poucos. E aí, só para lembrar que quando eu digo isso, como eu falei, não é fácil, mas a dedicação é que traz o resultado. Então, as pessoas não sabem exatamente pelo que você passa e não sabem a sua dedicação. E tem mais do que isso. As pessoas ainda têm dificuldades ainda maiores. As pessoas que olham o seu sucesso, que olham a sua dedicação, elas nem fazem ideia de tudo que você passa para conseguir esse resultado. Nós temos histórias aqui de cada pessoa aqui no SES, você como aluno, você como aluna. Eu não sei a sua história, eu não sei a sua dificuldade, mas o que eu posso garantir a você é que se você pegar a sua história e pensar de uma forma positiva, trazer para o lado positivo, você consegue mais resultado. Por exemplo, é a pessoa o garoto que vê de repente o pai agredindo a mãe, e ao invés de pegar isso, e não é o exemplo que ele tem, não, ele pensa assim, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser. Ele faz exatamente o oposto. Então, por mais que você tenha dificuldade, não justifique com a sua dificuldade a sua falta de estudo. Pelo contrário, eu quero que você posicione diferente isso. Eu vou contar uma história para você que aconteceu comigo. Olha só, é uma mudança de pensamento mesmo, de mentalidade. Eu fui chamado uma vez, eu tinha pós-graduação só, eu não estava ainda no meu doutorado, não tinha nem feito mestrado, eu estava na minha pós-graduação e fui convidado para dar aula numa escola de negócios, é uma escola chamada COPEAD, que está entre as 10 melhores do mundo. E aí, quando eu fui chamado, eu fui indicado por uma professora que era pós-doutorado, pós-doutora, ela tinha um pós-doutorado, e aí eu cheguei lá e aí ela falou assim, você vai? Eu falei, olha, eu acho que eu não vou não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque lá só tem pós-doutor e eu só tenho a minha especialização. Eu acho melhor não ir não, né? Ela falou, olha, Miziara, eu vou te dar 2 opções, você vai pensar, você não vai me responder agora, mas você vai pensar e depois você vai falar comigo. Amanhã você me responde. Então, tem 2 formas de pensar. A primeira, eu sou realmente incompetente, não tem como estar com pós-doutores tendo somente a especialização. É uma forma de pensar. A outra é você pensar assim, olha, eu sou tão bom, mas tão bom, que eu posso ficar no nível de pós-doutorados, mesmo tendo, no nível de pessoas com pós-doutorado, mesmo tendo somente a pós-graduação. Então são formas de pensar. Eu acabei indo e foi ótimo para a minha carreira, porque dali eu conheci muita gente, eu aprendi muito e consegui bons resultados. Mas era uma forma de pensar.
Uma vai falar, não, não dá para mim porque eu não tenho capacidade. A outra fala, pô, se eu fui convidado, deve ser porque eu tenho capacidade. E aí eu fui lá e consegui resultados. Então, isso eu quero que você pense. Pense sempre a parte positiva. Eu não estou falando só de pensamentos positivos, é que esses pensamentos positivos vão trazer comportamentos positivos também. Bem, desejo com isso que você tenha entendido que a sua história, que a sua dificuldade não seja impedimento para você aprender de forma acelerada. Que você não tem mais essa justificativa, você vai reposicionar a sua mente com programação neurolinguística, neurociência, tudo que a gente vai conversar aqui, e eu vou auxiliar você nesse processo. Então, entendendo isso, a gente vai agora para a parte mais técnica da nossa conversa. Eu preciso trazer alguns pontos aqui fundamentais para a gente conversar. Vamos falar então sobre a aprendizagem acelerada, entendendo que isso é um equilíbrio. A aprendizagem acelerada é equilíbrio. Equilíbrio entre vários aspectos da sua vida. Então a gente falou muito de estudo, de dedicação, e isso é fundamental. Só que não é só isso. Existem várias áreas da sua vida que precisam estar equilibradas para que você consiga estudar com qualidade. E claro que nós temos algumas dificuldades financeiras, dificuldade de relacionamento, e isso afeta. Mas eu preciso, dentro do possível, equilibrar essas áreas. Então, entenda, eu não falei para você ser perfeito em todas as áreas. Eu disse para você ter equilíbrio entre essas áreas. E vamos falar dessas áreas, quais são elas. Então, você vai precisar equilibrar 6 elementos. Essa é a nossa conversa. 6 pontos fundamentais para você equilibrar. Esses pontos estão aqui definidos em autoconhecimento, em organização. Então, autoconhecimento, você saber suas capacidades emocionais, você saber o que te limita, tudo em relação a isso. A sua organização, que é aquilo de você saber como organizar o seu estudo, como é que o seu cenário está organizado, o seu quarto está uma bagunça, a sua área de estudo está uma bagunça. Então, tudo isso a gente vai precisar pensar. A estratégia do negócio, né? Saber quando parar, o que fazer, como organizar, que matéria eu faço antes, qual matéria eu estudo depois, como é que eu faço ao final de semana. Então, tudo isso a gente vai conversar com calma. Atividade física. Muita gente fala assim, Miziara, mas assim, não tenho tempo para atividade física, né? Muito estudo, cara. Eu realmente, muito estudo, eu não consigo fazer atividade física. A atividade física ela é fundamental para você conseguir oxigenar o seu cérebro, o seu corpo, né? O seu coração, o seu pulmão bater de forma melhor, né? Para que o sangue corra de uma forma mais interessante e você consiga realmente oxigenar seu cérebro, porque isso vai ajudar a reter a informação. Mas vamos falar mais sobre isso mais para frente. A alimentação e o sono são os outros 2 elementos. Então, autoconhecimento, para você saber seu estilo de aprendizagem. Será que você está assistindo a aulas, ou está ouvindo podcasts, ou está fazendo esquemas, ou fazendo provas passadas, questões de provas passadas? Isso não é o teu estilo? Será que você pegou um amigo seu que conseguiu resultado e está copiando, e ele tem um estilo completamente diferente do seu de aprendizagem? Isso a gente vai conversar bastante aqui. Então, voltando aqui ao autoconhecimento, organização, estratégia, atividade física, alimentação e o sono. Será que a gente tem dormido como deveria? Será que a gente consegue equilibrar isso? Então, vamos falar mais sobre esses aspectos. É importante que você equilibre a sua vida, não é? Você precisa por exemplo, você precisa ler livros de outros autores, você não precisa ler só livros jurídicos, se for o caso. Você pode ler, você pode se divertir, você pode ir a eventos familiares, você pode se divertir com seus amigos, porque isso vai fazer com que você tenha mais tranquilidade para reter as informações, que fique mais fácil a retenção de informação. Mas, Miziara, como é que eu vou sair? Eu vou no evento social se eu tenho que estudar? Olha, é claro que você vai abrir mão de alguns, mas assim, não deixe de comemorar o aniversário do seu filho, por exemplo, para estudar.
Sabe por quê? Porque você vai se penalizar muito mais do que você vai absorver a informação. Você vai ficar pensando que poderia estar com seu filho, que poderia aproveitar aquele tempo, e aí você não retém. Ou você consegue se organizar, estudar na parte da manhã, ficar com ele na parte da tarde, mas é o que eu estou falando, um equilíbrio em relação a isso, tá? Então leia livros diferentes, não leia só do ramo, pense em coisas completamente diferentes. Um amigo meu, ele vê programa de televisão, aquele de fofoca, porque ele fala, cara, eu esqueço de tudo, aquele é o meu momento de abstrair, de esquecer. Sabe aquela viagem que você faz às vezes que você fica, meu Deus, eu nem lembrava do meu trabalho? Não acontece isso? Então, se você pensa isso, aquele momento que você está com um amigo ou com uma amiga que você nem sente o tempo passar, olha como isso faz bem para o seu coração. Te deixa mais preparado e mais preparada. Então, cuidado, porque se eu falar de aprendizagem acelerada e falar só de estudo, vai ter um erro aí na nossa comunicação. Estudo é fundamental, mas eu preciso equilibrar com outras áreas e esse é o mote dessa nossa conversa. Então, deixa eu só falar de uma coisa aqui para você. Olha, coisas que você não deve fazer, que você não pode fazer ou não deveria fazer, tá legal? Aqui, ó. Não, você não pode fazer. Você não pode focar somente nos estudos e ficar se comparando com outras pessoas, como já falamos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer atividade física, dormir melhor, estar em alguns eventos familiares e alguns poucos eventos sociais, porque não adianta você abrir mão se você não reter informação. E para falar de retenção da informação, eu vou falar aqui agora sobre autoconhecimento, que é o primeiro aspecto que a gente conversou lá. Vou voltar ali para você ver. O primeiro aspecto foi o autoconhecimento, falamos do equilíbrio aqui, ó. O autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é você saber qual é o principal canal de comunicação, qual o principal canal de aprendizagem para você. O que para você é importante. Eu vou detalhar esses 6 itens ao longo desse nosso treinamento, desse nosso módulo, e autoconhecimento é certamente o mais importante aqui, ou o que eu diria, o mais complexo, com mais ideias para você trabalhar. Porque entendendo, se conhecendo, você vai conseguir entender qual o melhor perfil para você aprender. O que eu quero dizer é que às vezes você está botando muito esforço numa atividade, mas você não está fazendo da maneira certa. Maneira certa para você. Para o outro pode ser certo, para você não. Então, buscar qual o seu canal de aprendizagem. Vamos entender mais o que são os canais de aprendizagem? Vamos lá para esse tópico. Canais de aprendizagem. O que a gente costuma ouvir? Assim, ó. O amigo do meu irmão fez vários resumos e passou de primeira. É o amigo do seu irmão, o amigo do seu irmão, o primo do seu tio, aquelas coisas que a gente já conversou. Não, o amigo do meu irmão conseguiu de primeira, ele fez alguns resumos e olha, fazer resumo é a melhor forma. E você pode ter até professores que falem isso para você. Não faça resumos que é a melhor maneira. A outra vai falar assim, não, a melhor maneira é você pegar provas antigas e estudar. Não, a melhor maneira é você ouvir o professor falando várias vezes durante o dia a mesma coisa. Cada um tem uma teoria. E aqui eu quero atender todos vocês. São canais de aprendizagem. Eu não sei exatamente qual o seu canal, mas eu posso dizer que existem 3 canais de aprendizagem e eu consigo com eles atender todas as pessoas aqui. Então vamos falar desses canais. O primeiro é o canal auditivo, o O ficou ali embaixo, né? O canal auditivo, a gente fala de AVS aqui, auditivo, visual e sinestésico, sinestésico com S. Então, auditivo, visual e sinestésico. Qual a diferença? Por que sinestésico com S, que você falou, que eu falei? Porque existe o sinestésico com C. Sinestésico com C é ligado à cinética, a movimento, a conjunto muscular para movimento. E sinestésico com S é uma associação de sentidos. São práticas, são entendimentos, são associações, e eu quero conversar mais com você sobre esse ponto. Então, nós temos 3 canais de aprendizagem. Primeiro, o canal auditivo, a pessoa que tem preferência em ouvir, ela gosta de ouvir, e eu quero detalhar mais esses pontos com vocês, então ela quer escutar o que é dito.
Outro é o canal visual. A pessoa gosta de assistir a um vídeo, gosta de esquemas, gosta de e-book, gosta de infográfico. E tem a pessoa sinestésica, que é a pessoa que precisa associar coisas para conseguir entender. Precisa imprimir alguma coisa, ela precisa tocar no negócio, ela tem que se desafiar. Existem várias coisas aqui. Qual é o seu canal de preferência? O que eu quero reforçar é que você pode estudar 8 horas assim como outras pessoas. Estou pegando 8 horas, estou exagerando aqui, mas muita gente acaba conseguindo estudar isso e a gente já vai ver até que ponto vale estudar 8 horas. E como fazer isso se você tiver essa possibilidade? Você, de repente, estuda ao mesmo tempo que o outro, só que o seu canal de aprendizagem é diferente do dele, então você acaba rendendo menos, por mais que vocês tenham acesso ao mesmo material e ao mesmo serviço. Então vamos falar aqui, voltar aqui aos canais de comunicação, de aprendizagem. Então, auditivo, visual e sinestésico, onde nós temos sinestésico com S, como eu falei, a gente vai chamar de sinestésico com S, que eu disse é ligado a movimento. Você pode ver isso escrito em algum lugar, a parte de sinestésico com C, mas é só para lembrar que com S seria o correto. E o auditivo? Vamos ver aqui, olha só, algumas características do auditivo, para ver qual que você se identifica. A ideia é essa. O que eu vou fazer? Antes de eu deixar você continuar lendo aqui a minha tela, eu vou disponibilizar depois para você, aqui no canal do CERS e no meu Instagram, o @professor Miziara. Você vai entrar lá no @professor Miziara e vai me pedir o seu canal de comunicação. Vamos fazer dessa maneira? Eu acho que fica mais simples, que a gente conversa. E no meu canal tem várias coisas interessantes. Eu falo sobre aprendizagem, falo sobre educação, falo sobre educação executiva também, falo sobre concursos. Durante 2 anos eu fiz uma coluna na Folha Dirigida, uma coluna em vídeo, que era falando sobre dicas para concursos. E algumas dicas de lá eu trouxe para cá para trazer para você. Então você também tem o meu canal do YouTube, onde tem todas essas dicas de comunicação, de aprendizagem, como passar em concursos. Então você tem alguns canais para falar comigo. Mas se você quiser o teste para identificar o seu perfil, você vai entrar lá no Instagram, manda um direct para mim, manda uma mensagem privada, que eu falo com você, tá bem? Eu te mando esse teste, combinado assim? Mas eu acredito que só de olhar aqui, você já vai ter uma ideia. Mas claro que o teste você fazendo, você vai conseguir aprofundar esse tema. E aí eu vou ver que você está realmente interessada e realmente interessado quando você entrar lá no meu Instagram, no @professor Miziara, para solicitar esse teste. E é um teste que vai ajudar muito, não só no seu autoconhecimento, mas também se você quiser passar para outras pessoas da sua família. Pode ser que elas não compreendam exatamente a sua forma de estudar. Vamos lá para os canais de comunicação, de aprendizagem. Então, quem é auditivo? Gosta de gravar resumos, gosta de gravar, de falar, a pessoa gosta de falar. Eu ouvi podcast, ela quer falar, ela grava, ela fala o resumo, ela gosta porque depois ela quer ouvir o que ela disse. Porque a voz para ela é fundamental. O professor que tem uma boa voz, um professor que tem uma voz muito estridente, incomoda essa pessoa. Então ela gosta de ouvir podcast, ela gosta de ouvir o áudio, ela gosta de escutar aquilo. Sabe o que ela gosta de fazer? Eu coloquei ali. Ela gosta, então assim, de ouvir o conteúdo, ela grava e depois ela ouve o conteúdo no transporte público, no carro, quando está na academia. Ela ouve aquele conteúdo, ele vai entrando, ela vai fazendo e vai ouvindo aquele conteúdo. A pessoa gosta. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Ouvir a aula mesmo ignorando um vídeo, ou seja, a pessoa está lá, tem um vídeo, mas ela nem presta atenção no vídeo, ela está lá ouvindo o áudio daquela aula, daquela situação, daquela palestra, não está nem prestando atenção no vídeo. Isso às vezes acontece, gente, com lives, é muito comum, às vezes a imagem trava. E aí a pessoa fala assim, alguém fala assim, ih, travou a imagem, travou a imagem, travou a imagem. E alguém fala assim, não, gente, mas o áudio tá bom, tá dando para ouvir bem. Mas parou o vídeo. O visual não consegue seguir assim, mas o auditivo consegue. Fala, não, mas o áudio está ótimo, olha, estou ouvindo bem, professor, pode seguir. Mas o visual não gosta. Então ele ouve o que é dito, mesmo sendo um vídeo. É um vídeo lá que a pessoa está falando, ele nem faz questão da imagem, ele só quer ouvir o áudio que realmente importa para ele. E o último elemento aqui são as paródias. Aquelas paródias que as pessoas fazem músicas com algum sentido
para que você decore e lembre algumas coisas na hora da prova. Então, são paródias, são possibilidades também que ele gosta. Então, ele gosta muito de coisas ligadas à parte auditiva. Eu não sei se essa é a sua característica, mas a pessoa gosta de ouvir, de podcast, de gravar resumo para depois escutar aquele resumo. E aí você pode usar isso na academia, antes de dormir, quando você estiver relaxando. Você tem várias possibilidades de ouvir. Então, o auditivo tem essa preferência. Reitero, querendo fazer o teste, peça para mim que eu mando para você pelo @professor Miziara. O outro canal é o canal visual. O canal visual, ele é diferente do auditivo e ele tem características realmente bem diferentes. Quais são elas? Olha, ele pode colorir, eu gosto de colorir ali o material, parar a aula para organizar as informações, fazer destaques com marca-texto, eu vou conversar mais com vocês sobre isso, organizar as informações, hierarquizá-las com cores, esquemas, gráficos e tabelas, imagens associadas ao conteúdo. Então, olha só, colorir e parar para organizar as informações. Então, o visual, ele não aceita somente ouvir a informação. Ele fala assim, calma aí. Deixa eu destacar o mais importante. Ele pega o caderno dele, ele é todo desenhado, com marca-texto, todo organizado. Porque visualmente para ele é importante. Ele precisa entender, você falou de um esquema, ele faz um esquema. Você bota um quadrado, ele bota um quadrado. Você bota um retângulo, ele bota um retângulo. Você grifou, ele grifa também. Para ele é importante visualmente, está tudo muito equilibrado e interessante. Então ele para o vídeo e fala assim, não, parei agora, calma aí, deixa eu organizar. Ele começa a hierarquizar as informações. Não, isso aqui é mais importante, isso aqui eu tenho dificuldade. Não, isso aqui eu já sei. Então ele bota pontos que já sei, pontos que não domino. E ele vai trabalhando aquilo no material na hora que ele escreve no caderno, por exemplo. Então é muito frequente ele parar o vídeo para organizar as informações. Fazer destaque com marca-texto, como já conversamos. Organizar as informações, hierarquizá-las, a pessoa bota, fala, não, vermelho, ele imagina a cores, vermelho é muito difícil, amarelo prestar atenção, o verde é que eu estou sabendo, ele organiza as coisas, para ele visualmente é importante. Então, quando você fala de estrutura, quando você pega um professor que estruture bem, que bote por tópicos, que direcione o que ele vai falar, se ele organiza um slide mostrando o andamento da aula, tudo isso para o visual é extremamente importante. Então, esquemas, gráficos e tabelas, ele entender como as coisas funcionam e, claro, uma imagem associada ao conteúdo. Ou seja, você traz uma imagem, você traz uma coisa e faz uma associação. Ele vai guardar. Se eu falo aqui, por exemplo, de visual, e eu trago essa imagem, a imagem dos olhos ali, a pessoa tem mais chance de guardar, porque ela associou aquele item a uma imagem. Então, o visual tem essa característica, ele vê uma coisa, ele pensa logo, deixa eu ver. Não, isso aqui tem a ver com essa situação. Ele pensa num símbolo para conseguir conectar. E aí, associando ao símbolo, ele consegue ter mais facilidade de buscar aquela informação. Até muitas pessoas que falam sobre memorização falam que você tem que fazer isso. Quando você ouve o nome de alguém, você precisa associar alguém, associar uma pessoa, por exemplo, o nome da minha prima. Pode ter nada a ver com a tua prima pessoa, mas o nome você já faz esse registro, porque você consegue acessar essas informações em mais lugares. Se você só guarda o nome, fica difícil, se você associa a uma outra coisa, fica mais fácil. Então, o visual, ele gosta de aulas que o professor traga símbolos, que traga ideias e não que tenha texto no PowerPoint. Então, o texto, aquilo pode incomodar ele, mas o auditivo não tem problema, mas o visual precisa realmente de recursos visuais, mapas mentais, boas imagens, tudo isso vai ser fundamental para ele. E aí, nós fechamos, então, também o canal visual. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar do canal sinestésico, que, como nós falamos, são sentidos associados, o olfato, o tato. Então, por exemplo, uma experiência com vinho, só para dar um exemplo, vinho traz várias experiências. Então, a pessoa pega o vinho, tem a cor do vinho, ele sente o aroma do vinho, depois ele bebe. Então, tudo isso é uma quantidade, é uma sequência de experiências. O sinestésico, ele trabalha isso, ele quer tocar, ele pega o e-mail, ele tem que imprimir, porque para ele precisa estar na mão, ele gosta de desafios e alguns outros pontos que a gente vai conversar. Mas o que eu vou fazer?
Eu vou encerrar o nosso bloco aqui para depois falar de sinestésico. Você precisando fazer o teste, entre em contato com @professor Miziara no Instagram e veja qual é o seu perfil. Isso vai auxiliar demais na hora de construir e até de escolher o professor que vai atender você para auxiliar você nesse seu projeto. Vou fechar por aqui, a gente fala de sinestésico no terceiro bloco e segue depois com os outros elementos para que você tenha uma aprendizagem acelerada, consiga mais resultado com menor desgaste físico e emocional. Até daqui a pouco.